Olá, pessoal! Eu vou fazer agora comentários e a correção das páginas 18, 19 e 20 do livro de português Apes que nós utilizamos. Os comentários são uma explicação para que vocês possam entender melhor o conteúdo que nós estudamos. Tudo bem? A primeira leitura é a fábula em prosa. Conforme eu já expliquei, o texto em prosa, ele é organizado em parágrafos. Olha aí, esse nosso texto, ele tem 6 parágrafos, certo? Vamos à leitura? A cigarra e as formigas. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente aparece uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram: Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho, dando risada. Moral: os preguiçosos colhem o que merecem. Esopo, Fábulas de Esopo. Como vocês leram, essa fábula foi escrita pelo Esopo. Essa daqui é a escultura do Esopo, ó. Fiz até uma setinha aí para vocês verem, tá? O Esopo, segundo alguns relatos, era um escravo grego contador de histórias que viveu por volta do século 6 antes de Cristo. Não há uma data exata de seu nascimento e morte. E nós temos também o ilustrador, né? O ilustrador Edward Julius Detmold nasceu em 1883 e morreu em 1957 no Reino Unido. Sempre que vocês escutarem fábula, vocês vão ouvir falar bastante do Esopo como autor. Vamos lá para a interpretação do texto? A primeira pergunta é assim: qual foi sua primeira impressão ao ler o texto? Converse com os colegas. O que vocês sentiram? O que vocês acharam da atitude da cigarra? O que vocês acharam da atitude da formiga, né? O que faz vocês, né, sentirem se vocês estivessem vivenciando alguma situação parecida? Isso que vocês vão escrever na resposta 1, por isso que ela é uma resposta pessoal, tá bom? A 2, escreva em cada coluna o que é solicitado sobre os elementos da fábula. Na primeira coluna é a coluna do tempo. O que é o tempo? Né? É quando aconteceram os fatos da história. Né? De acordo com a fábula, os fatos da história aconteceram num belo dia de inverno. Na segunda coluna, vocês vão preencher sobre o lugar, onde aconteceram os fatos da história. Provavelmente foi no campo, não é? Lá onde a cigarra estava cantando e as formigas estavam trabalhando. O terceiro ponto da coluna são as personagens. Personagens é quem participou dos fatos da história. Quem eram as personagens? A cigarra e as formigas. Na terceira pergunta, está pedindo assim: releia a fábula com os colegas e observem no texto a fala do narrador, quem está contando a história e a fala de cada personagem, quem participa da história. A está falando, copia um trecho da fala do narrador. Então, o narrador é aquele que está contando a história,
não é? Então nós temos, por exemplo, quando fala assim, de repente aparece uma cigarra, respondeu a cigarra, disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Essas são falas do narrador, né? São as falas de quem está contando a história. A B, ela já está pedindo copie um trecho da fala de algum personagem. Por exemplo, né, na situação em que a cigarra e a formiga, elas já falam direto. Nós temos aí, para falar a verdade, não tive tempo. Essa é a fala da cigarra. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Essa já é uma fala direta da formiga. A 4, ela pediu assim: explique qual era o grande trabalho das formigas. Então, qual era o grande trabalho das formigas, né? O que elas fizeram durante o verão, né? Que a cigarra não fez, que a cigarra preferiu ficar cantando. O trabalho das formigas era secar os grãos de trigo que tinham ficado molhados depois de uma chuva forte. A 5. O que a cigarra pediu para as formigas? A cigarra foi lá pedir para as formigas um pouco de comida, pois tinha muita fome. A 6. Releia a frase e observe a parte destacada. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas. Essa é a parte destacada. Forte isso, né? Eram contra os princípios dessa. De que outro jeito poderia ser escrita a parte destacada? Então, como que a gente pode escrever essa parte aí, coisa que era contra os princípios dela? Não é? A gente pode escrever, né? As formigas pararam de trabalhar, coisa que não costumavam fazer, coisas que não aceitavam fazer, o que julgavam errado, mesmo não considerando isso certo. Então, não era princípio das formigas parar de trabalhar. Elas não costumavam fazer isso, elas não aceitavam fazer isso. A 7. Releia o trecho a seguir, depois leia o quadro abaixo e circule as palavras que indicam o sentimento das formigas. Então, vamos lá no trecho. Bom, se você passou o inverno cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Quais sentimentos, né, está aí nesse trecho? Então nós temos, se elas, né, elas deram risada, não é? Elas desprezaram a cigarra? Desprezaram sim, elas tiveram um sentimento de desprezo pela cigarra. Elas tiveram compaixão, né? Elas acolheram a cigarra? Não, elas não tiveram compaixão. Elas zombaram da cigarra? Zombaram, não é? Ela falou assim: ué, se você passou o verão cantando, agora você vai passar o inverno dançando. Elas foram irônicas? Irônicas quando elas disseram algo assim que parecia, né? Verdade, mas por trás tinha lá um fundinho de zombaria. Elas foram irônicas, né? Que tal passar o inverno dançando, né? Elas estavam, né, tirando aí uma, igual se diz na gíria, tirando uma onda da cigarra. Elas apoiaram a cigarra? Não apoiaram. Elas tiveram pena da cigarra? Não. Amizade? Não. Elas tiveram deboche da cigarra? Tiveram. Debocharam sim da cigarra. Elas tiveram solidariedade com a cigarra? Ajudaram ela? Não, não ajudaram. Então, elas tiveram desprezo, zombaria, ironia e deboche da cigarra. As fábulas costumam trazer uma moral, pois esses textos têm como um de seus objetivos a transmissão de ensinamentos, né? Uma das grandes características das fábulas são a moral. Elas passam um ensinamento, certo? A 8. Juntos releiam a moral dessa
a moral presente nessa fábula. Moral: os preguiçosos colhem o que merecem. A moral tem a intenção de ensinar alguma coisa para quem lê a fábula. Conversem sobre o que essa moral pretende ensinar. Depois conversem e reflitam. Vocês concordam com essa moral para a história lida? Os preguiçosos colhem o que merecem, pessoal? Vocês concordam com isso? Não é? O que essa moral pretende ensinar? O que vocês aprenderam aí? Vamos lá então revisar o que nós aprendemos? Nós aprendemos o que é um texto em prosa. Um texto em prosa é um texto estruturado em parágrafos. Esse texto que nós lemos, ele tem 6 parágrafos, né? Como nós podemos ver. Nós também conhecemos um autor, né? Bem conhecido, um autor grego, que é o Esopo, né? Como eu disse, ele tem bastante fábulas escritas. Nós também aprendemos que uma fábula tem tempo, né? Ela acontece, né? Ela tem um quando, né? Acontecem os fatos. Ela tem um lugar, ela tem um onde acontecem os fatos. E ela tem personagens, ela tem quem participa dos fatos. Nós também aprendemos que uma fábula, as falas, né? Elas podem ser do narrador, que quem conta a história, e nós também aprendemos que as falas podem ser do personagem, de quem participa da história, né? Nessa fábula nós vimos que as falas dos personagens, elas são introduzidas pelo aquele sinal, ó, que é o travessão, certo? E por último, nós aprendemos que as fábulas costumam trazer uma moral, né? Um ensinamento, né? Pois são textos que têm como um de seus objetivos a transmissão de ensinamentos. A fábula da cigarra e das formigas que nós lemos, o ensinamento, a moral que ela traz é que os preguiçosos colhem o que merecem. Bons estudos aí, espero que vocês tenham gostado.